Imagine a cena. Você está em uma festa gigantesca, com centenas de pessoas, música alta, comida e bebida por todos os lados. De repente, todo mundo para. Um silêncio pesado toma conta do salão. Seus olhos se voltam para a parede e você vê algo impossível acontecendo bem na sua frente. Uma mão sem corpo, flutuando no ar, escrevendo palavras misteriosas na parede. Seu coração acelera. Ninguém entende o que está escrito. E você sabe, no fundo da sua alma, que aquela mensagem mudará tudo para sempre. Essa cena não é de um filme de terror. Isso realmente aconteceu há mais de 2.500 anos atrás, no palácio mais luxuoso do mundo antigo. E hoje você vai conhecer essa história incrível que mistura poder, orgulho e uma mensagem divina que ninguém conseguiu decifrar. Até que era tarde demais. Se você gosta de histórias bíblicas cheias de mistério, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma aventura. Vamos voltar no tempo até a cidade da Babilônia, uma das maiores e mais ricas cidades que já existiram. Seus muros eram tão largos que carruagens podiam correr em cima deles. Seus jardins suspensos eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E no centro de tudo isso estava o Palácio Real, onde morava o rei Belsazar. Belsazar era neto do famoso rei Nabucodonosor, aquele que tinha conquistado Jerusalém e levado o povo de Deus como prisioneiro. Mas Belsazar não era sábio como seu avô. Ele era orgulhoso e achava que nada nem ninguém poderia tocá-lo. Certa noite, Belsazar decidiu fazer uma festa enorme. Ele convidou 1000 nobres, príncipes e pessoas importantes do reino. Mas não era uma festa comum. Era uma celebração de poder, de riqueza, de mostrar para todos que ele era o dono de tudo. E então Belsazar teve uma ideia terrível. Ele mandou seus servos buscarem os copos e taças sagrados que tinham sido roubados do templo de Deus em Jerusalém. Aqueles objetos eram santos, separados para adorar ao Deus verdadeiro. Mas Belsazar não se importou. Ele encheu aquelas taças de vinho e começou a beber nelas, zombando de Deus. Pior ainda, enquanto bebia, ele e seus convidados louvavam deuses falsos feitos de ouro, prata, bronze e madeira. Era como se Belsazar estivesse dizendo: "Eu sou mais poderoso que qualquer deus. Posso fazer o que eu quiser." Mas ele estava completamente enganado. No meio da festa, quando a música tocava alto e todos riam e comemoravam, algo impossível aconteceu. De repente apareceu uma mão, apenas uma mão, sem braço, sem corpo, sem nada. Ela flutuava no ar, iluminada pelas tochas do palácio, e essa mão começou a escrever na parede branca, bem na frente de todo mundo. O clima mudou instantaneamente. A música parou. As conversas cessaram. Os copos caíram das mãos das pessoas. Todos olhavam paralisados para aquela cena sobrenatural. A Bíblia nos conta que o rosto de Belsazar ficou pálido. Seus joelhos bateram um no outro de tanto medo. Suas pernas ficaram fracas e ele quase caiu. O homem que há poucos minutos zombava de Deus agora tremia como uma folha ao vento. A mão terminou de escrever e desapareceu. Mas as palavras ficaram lá, brilhando na parede. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ninguém entendia o que aquilo significava. Eram palavras em aramaico, uma língua antiga, mas mesmo assim pareciam um código secreto. O rei estava desesperado. Ele precisava saber o que aquilo queria dizer. Belsazar gritou para que trouxessem todos os sábios da Babilônia. Ele prometeu riquezas incríveis para quem conseguisse ler e explicar aquelas palavras misteriosas. Ele ofereceu roupas de púrpura, que eram caríssimas na época, um colar de ouro e até a posição de terceiro governante mais importante do reino. Mas nada adiantou. Os magos vieram e olharam para a parede. Nada. Os astrólogos tentaram decifrar. Nada. Os encantadores e os sábios mais inteligentes da Babilônia ficaram em silêncio, sem conseguir entender aquela mensagem. O medo no palácio crescia a cada minuto. Se os homens mais inteligentes do reino não conseguiam explicar o que aquilo poderia significar, foi então que a rainha-mãe, que provavelmente era a esposa do antigo rei Nabucodonosor, entrou no salão. Ela se lembrou de alguém, Daniel, o profeta de Deus. Ela disse ao rei:
Existe um homem no seu reino que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do seu avô, ele mostrou ter luz, inteligência e sabedoria. Seu avô o colocou como chefe de todos os sábios. Ele se chama Daniel. Mande chamá-lo, e ele dirá o que isso significa. Daniel foi trazido ao palácio. Ele já era um homem idoso nessa época, com cabelos brancos e muitos anos de experiência. Ele tinha visto reis subirem e caírem. Ele conhecia o poder de Deus. Belsazar ofereceu a Daniel as mesmas recompensas: ouro, roupas caras, poder. Mas Daniel não estava interessado nessas coisas. Ele respondeu com coragem: fique com as suas recompensas e dê os seus presentes para outra pessoa. Mas vou ler a escrita para o rei e explicar o significado. Antes de revelar a mensagem, Daniel fez algo importante. Ele lembrou o rei sobre a história do seu avô Nabucodonosor. Ele explicou como Nabucodonosor tinha se tornado orgulhoso e Deus teve que humilhá-lo, fazendo com que ele perdesse o reino por um tempo, até aprender que Deus é quem governa sobre todos. E então Daniel disse algo muito sério para Belsazar. Mas você, que é seu descendente, não ficou humilde, mesmo sabendo de tudo isso. Você se levantou contra o Senhor dos céus e trouxe as taças do templo dele para beber vinho nelas enquanto louvava deuses falsos. Mas você não honrou o Deus que tem a sua vida nas mãos. Daniel então se virou para a parede e começou a explicar. Mene significa que Deus contou os dias do seu reino e decidiu acabar com ele. Tekel significa que você foi pesado na balança e não passou no teste. Ufarsim significa que o seu reino será dividido e dado aos medos e aos persas. A mensagem era clara e terrível. O reino de Belsazar tinha chegado ao fim. Deus tinha julgado aquele rei orgulhoso que zombou dele, e a sentença estava determinada. Mesmo sabendo disso, Belsazar manteve sua palavra e deu a Daniel as recompensas prometidas. Mas de que adiantava receber ouro e poder quando o reino estava prestes a cair? E sabe o que aconteceu naquela mesma noite? Exatamente o que Daniel tinha profetizado. Enquanto a festa acontecia, enquanto o rei recebia a mensagem terrível, algo estava acontecendo lá fora. O exército dos medos e dos persas tinha encontrado um jeito de entrar na cidade invencível da Babilônia. Eles desviaram o rio Eufrates e entraram pela cidade através do leito seco do rio. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. O reino passou para Dário, o medo. A profecia se cumpriu exatamente como Deus tinha anunciado. Essa história incrível nos ensina várias lições importantes. Primeiro, não podemos zombar de Deus. Belsazar achou que era poderoso demais para se preocupar com o Criador, mas descobriu que não há poder humano que possa se comparar ao poder divino. Segundo, Deus vê tudo o que fazemos. Aquela mão misteriosa apareceu justamente quando Belsazar estava usando objetos sagrados para festejar e adorar deuses falsos. Nada está escondido dos olhos de Deus. Terceiro, o orgulho sempre leva à queda. Belsazar sabia a história do seu avô. Ele viu como o orgulho tinha destruído Nabucodonosor temporariamente, mas mesmo assim, escolheu o mesmo caminho. E quarto, as promessas de Deus sempre se cumprem. Quando Daniel interpretou aquela mensagem misteriosa, não demorou nem um dia para que tudo acontecesse exatamente como foi dito. A mão misteriosa na parede não era apenas um sinal para Belsazar. Era um lembrete para todos nós de que Deus está no controle da história, que Ele julga com justiça e que nenhum reino humano dura para sempre. Somente o reino de Deus é eterno.